presentear, e às vezes os presentes de Deus vêm em forma de presença, né? A presença de alguém pode ser um presente de Deus. Diga assim para o seu irmão: a presença de alguém pode ser um presente de Deus. Pode ser um presente. E hoje nós temos aqui um presente de Deus para ministrar nossas vidas. É o pastor Leandro da Angola. Amém? A Bíblia fala que os 5 ministérios, eles são presentes de Deus. A palavra é dom, né? São dom. O que é um dom? Um presente. E cada ministério específico é um presente de Deus para a vida da igreja. Amém? E Deus aí nos abençoou hoje com um presente importado. Né? Geralmente nós brasileiros gostamos muito de coisas importadas, né? Se esse perfume é importado, a gente assim é bom. Então hoje a gente tem aqui um presente importado, né? Faz parte do mesmo reino, né? É nosso irmão de sangue, pelo sangue do Cordeiro de Deus, amém? Por parte de pai, que é o nosso Deus, e por parte de mãe, que é a palavra que gerou ele, gerou cada um de nós, amém? Então é da nossa família. E vai estar sendo o canal de Deus para ministrar a nossa vida essa noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você, amém? Eu conheci o pastor Leandro através do pastor Freme, que foi usado poderosamente semana passada para nos abençoar. E foi assim tremenda a palavra. Eu tenho certeza que hoje não será diferente, amém? Amém. Pastor, por favor, venha para cá. Vamos orar pelo Filho do Senhor, servo de Deus, para que a gente possa ser alcançado pelo favor de Deus nessa noite, através da vida. Amém? Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos abençoa com presentes que são manifestações da Tua graça na nossa vida. E nós te louvamos pela vida do pastor Leandro nessa noite. Tenho certeza de que o Senhor vai usá-lo poderosamente como um canal para trazer a palavra do Senhor, e que nós possamos receber essa palavra. Eu quero declarar nessa noite que o nosso coração é a boa terra, onde essa palavra vai cair, vai multiplicar e vai alcançar outras pessoas. Essa verdade que virá através do Teu Filho não vai ficar aqui presa nas 4 paredes, mas ela vai se multiplicar através de cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque sabemos que nessa noite o Senhor tem uma porção reservada para nós, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Antes de passar para ele, dizer que ele canta muito. E ele quer gravar, um CD. Mas ele canta, como ele vai ficar um dia aqui com a gente vai ter a oportunidade de ouvi-lo cantando também. Amém? Glória a Deus. Dou graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu, mais uma vez. O Mestre e o nosso Senhor. Amém. Acredito que Deus tem algo melhor para nós nesta tarde. E Ele vai falar. Eu quero que o Senhor fale nesta tarde para que haja vida. Porque se o homem falar, com certeza não haverá vida, mas sim a morte. Amém. Somente Deus, assim como diz a palavra, que nos últimos dias, no último tempo, Ele estará ensinando o seu povo, a sua igreja. E eu quero que abramos as nossas Bíblias. Gênesis capítulo 37, do 2º versículo até o 3º versículo. Depois pegamos o versículo 5 até versículo 10. Até versículo 11, perdão. Depois teremos uma outra leitura no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do 5º versículo até 12º versículo. E para terminar, temos uma outra leitura em 1 de Samuel, capítulo 17, do 34º versículo, 33º versículo. Capítulo 2 diz assim, vou fazer a leitura. José e seus irmãos. Eis a história de Jacó.
José tinha 17 anos, ele apacentava o rebanho com seus irmãos. Era jovem com os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres do seu pai. E José contou ao seu pai o mal que deles se dizia. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. Aqui está uma coisa importante. Israel, versículo 3, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou-lhe fazer uma túnica adornada, ou de muitas cores. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, e odiaram-no e se tornaram incapazes de lhe falar amigavelmente. Amém. E no 5º versículo, assim diz a palavra: ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: ouve o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos andando atando feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe responderam: queres acaso governar-nos como rei e dominar-nos como Senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas interpretações. Ele teve ainda um outro sonho que contou a seus irmãos. Ele disse: tive ainda um outro sonho. Pareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele narrou isso ao seu pai e seus irmãos, mas seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Iríamos nós então, eu, tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti. Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. A palavra do Senhor. E aqui, Samuel, capítulo 17, primeiro de Samuel, capítulo 16, aliás, assim diz a palavra. Respondeu ele: e de paz vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente este perante o Senhor, o seu ungido. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Depois chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Samuel, porém, disse: tampouco
a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a 7 de seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta um menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Palavra do Senhor. E a última leitura no capítulo 17, onde vamos terminar, sempre no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Assim diz a palavra. No versículo 23. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: que se fará ao homem que matar esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar ao exército de Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquelas palavras, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. Vamos pular rapidamente. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava o cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe arrancava da boca, levantando-se ele contra mim. Segurava-o pela queixada e o feria e matava. O teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Palavra do Senhor. Amém. Dou graças a Deus porque hoje Deus quer nos falar, e hoje, sendo o culto da família, o culto da família, então vamos resumir um pouquinho as leituras que acabamos de ouvir. Vamos resumir para poder desfrutar do pensamento de Deus. Amém. Tem algo importantíssimo que Deus quer nos falar nesta tarde. Na primeira leitura nós estamos a ver uma família, que é a casa de Jacó. Amém. Estamos a ver a casa de Jacó. A Bíblia diz que Jacó teve 12 filhos. E nesses 12 filhos, o amor não era igual, não era o mesmo. Quer dizer, da maneira que o pai amava José, não era da mesma maneira que amava Rubem e outros filhos.
E a Bíblia aqui está dizendo que o pai amava mais José do que outros filhos. E o porquê a Bíblia explica. Porque ele foi o filho da velhice. Aleluia. Por isso que eu falei aqui, eu disse, vamos insistir, sublinhar na palavra velhice. Tem algo que o Senhor quer nos falar sobre a velhice. O porquê do amor de Deus perante José, sendo maior do que dos outros filhos. A Bíblia diz que é por causa desse filho ser o filho da velhice. E daí nós entendemos, na palavra velhice, nós vemos algo importante que é a maturidade. Nós sabemos muito bem e concordaremos que o homem, há certas coisas que ele faz ou poderá fazer na mocidade, ao crescer, mas na velhice não poderá fazer. Portanto, a velhice é a última etapa da vida de uma pessoa. E essa etapa é importantíssima, porque é a etapa que o homem atinge a maturidade. Um homem na velhice não fala como qualquer. E geralmente, os mais jovens devem buscar experiência nos mais velhos. Porque a esses tem aquilo que nós chamamos experiência. Portanto, viver, o homem vai adquirindo experiência. Porque a vida é uma escola. Aleluia. A vida é uma escola. E cada dia nós aprendemos coisas novas. O homem é aquele que sempre aprende. O homem é sujeito à aprendizagem. Quem não gosta de aprender, amado, é um homem perdido, um homem sem futuro. E na velhice, nós conseguimos entender certas coisas. E outra coisa, o bem da velhice, é que na velhice a pessoa consegue gerir muita coisa. Na velhice a pessoa consegue ajudar, consegue amar, porque o amor é fruto da velhice. Você vai ver, o amor que o avô tem por seus netos, às vezes, tem sido maior do que o amor dos pais. Ou atenção. Há coisas que o pai, ainda, quando é moço, ou mais jovem, não poderá entender dos seus filhos. Mas o avô vai lhe ajudar para poder entender. Aleluia. Mesmo dentro de uma cidade, o crescimento, quase em todas as áreas, tem a ver com os velhos. Tanto na vida social, como na vida política. A velhice é uma etapa importante, onde há mais sabedoria e há mais sucesso. Razão pela qual, aqui a Bíblia está clara, dizendo que o pai amava José por ser o filho da velhice. Então daí, ele mandou fazer uma túnica de muitas cores. Uma túnica diferente, que é para diferenciar o amor que ele tinha para com José e o amor dos outros filhos. Daí surgiu algo do diabo. No instante, quando a bênção de Deus quer aparecer, o diabo também se levanta. Foi no momento que Deus começou a planejar, a mostrar, a revelar certas coisas para poder abençoar a casa do Jacó. Porque eu digo sempre, Deus
tem algo que Ele planeja sempre na vida de cada pessoa. Deus tem algo que Ele coloca na vida da pessoa. E também falando das famílias, em cada família, Deus tem um caminho. Não são 3, 4, 5, não. Só tem apenas um caminho da bênção para a família. E aqui na casa de Jacó, Deus começou a levantar um homem que seria a bênção de casa, que é o homem de José. E aqui Deus está revelando os sonhos. Daí surge também o inimigo. Se levanta o inimigo, o ódio, a inveja. A Bíblia diz que quando José começa a contar os sonhos, daí começam os problemas. A luta, a perseguição. A perseguição de José, por ser o filho amado do pai, aqui se acrescenta, se aumenta mais a ira e a inveja por causa dos sonhos. Porque os outros vão notando que José tem algo diferente e que não foi um acaso o pai amá-lo mais do que outros filhos. Entre parênteses, o amor do pai, Jacó, tem a ver também com as promessas de Deus. Eu repito, o amor do pai, apesar da Bíblia dizer aqui que foi por causa da velhice, mas também tem a ver com as promessas de Deus. Por quê? Porque Jacó era um profeta. E Jacó não apontou José em vão. Sendo o filho da velhice, então Jacó entendeu que era a verdadeira bênção para a família. Até porque Deus abençoa um cristão ou uma pessoa quando essa pessoa vai atingindo a maturidade. Aleluia, glória. Deus não vai te abençoar ainda quando você é muito jovem, quando você faz coisas de crianças. Razão da explicação da carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Se você ainda é criança, não espera a bênção de Deus. Nós temos que crescer. Nós temos que atingir a maturidade. Nós temos que ser mais velho, adquirir experiência para poder desfrutar da bênção de Deus. E Jacó, sendo profeta, atento nas promessas de Deus, ele entendeu que o filho que seria a bênção é esse filho que veio na velhice. E daí começou Deus a revelar os sonhos no José. Foi o primeiro sonho, ele contou. E ao contar o sonho, a Bíblia diz que os irmãos interpretaram o sonho de José. A primeira interpretação foi dos irmãos. Aqui o pai ainda não falou. Os irmãos disseram: será que você vai dominar? Você vai reinar? Não acabou por aí. Teve mais outro sonho. E no segundo sonho, a Bíblia diz que aqui o pai é que vai interpretar. Não é mais os irmãos. Coisas diferentes. Aleluia. A primeira visão, os irmãos vão dar interpretação. Mas a segunda, quem dá a interpretação é o pai. Há certas coisas na família, dentro da família, que nós podemos entender ou resolver. Há certos problemas, há certos desafios que nós podemos resolver, mas há coisas que não podemos resolver, que só tem que ser Deus, que só tem que ser o Espírito Santo nos dar a revelação ou resolver. Razão pela qual a família, tendo o pai como a cabeça, como líder da família, mas uma família equilibrada é quando esta família tem como sócio o Espírito Santo. Quando o pai não trata tudo sozinho, mas também conta com o apoio do Espírito Santo. Porque haverá coisas que o pai nunca vai entender, nem a mãe. E daí surge a necessidade
de buscar a face de Deus, invocar a Deus para poder dar a solução. A Bíblia diz que o segundo sonho, quem dá a interpretação é o pai. O pai, sendo o profeta, vai explicando. Mas olha aí, aqui a Bíblia diz, apesar dos irmãos ter ódio de José, o pai sempre o amava. E uma coisa importante aqui, a Bíblia diz que o pai amava José, mas na outra família onde acabamos de ver, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, aqui está a família de Jessé. Uma coisa diferente. Também um pai com 8 filhos. Infelizmente não foi o caso da primeira família. O que acontece na família de Jessé? O pai ama mais de 7 filhos do que o 8º filho. Aqui a Bíblia está a dizer, foi o profeta Samuel para poder ungir um rei. E ele foi dirigido até na casa de Jessé. Ao chegar, começou a apontar pessoas erradas. E chegando no 7º filho, o pai apresentando os filhos, o pai sabendo que o profeta veio para ungir e como rei de Israel, o pai mesmo assim deixa Davi fora do assunto. Quer dizer que Davi para o pai não tinha valor, não tinha consideração. Era um filho descontado, um filho esquecido, fora do assunto. Porque se fosse um pai que na verdade amava todos os filhos, ele teria mandado já chamar Davi para também vir aproveitar ou talvez participar, presenciar, mesmo que não for ele, mas estar presente e saber do que está se passando, ainda que era uma oferta de sacrifício para Deus. Então o pai desconta o filho. Na família de Jacó, temos um pai que ama o filho da bênção. E na família de Jessé, temos um pai que despreza o filho da bênção. Negligencia o filho da bênção. Esqueceu do filho da bênção. O filho da bênção não era o primogênito, o Eliabe, nem sequer outros filhos, não. A Bíblia diz, o homem colocou 7 filhos e acabou. Foi preciso o profeta lembrar, perguntando, será que não tem mais outro filho, amado? Há erros que nós cometemos por falta de conhecimento, por falta de revelação, por falta de não saber qual é o plano de Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus planejou para nós. Principalmente dentro de uma família, nós temos que buscar a Deus, temos que invocar a Deus para poder saber, descobrir aquilo que Deus planejou. Porque o plano de Deus permanece e nada pode desfazer. Deus nunca poderá operar num outro caminho a não ser o caminho que Ele já planejou. Deus nunca poderá usar outra pessoa a não ser a pessoa que Ele já apontou. Querer como não. O mundo pode negar, desprezar essa pessoa, talvez por causa da altura ou idade. Mas olha, Deus não tem nada a ver com a idade nem a altura. Deus não tem nada a ver com o nível acadêmico, se estudou ou não. Deus não tem nada a ver com a expressão. Quando Deus apontou, acabou, já apontou. Cabe você concordar ou não. E se você não concordar, isso não é com Deus, é contigo. Até que Deus nos deu a liberdade de poder escolher. Nós temos que fazer escolha. Temos que escolher. A vida cristã é assim. Não se obriga a nada. Você que sabe. Você vai escolher o caminho de Deus ou não?
Aqui está o filho da bênção, fora do negócio. Mas mesmo assim, o propósito de Deus sempre há de se cumprir. A Bíblia diz, o profeta mandou esperar até que o David chegar no local que é para poder começar a cerimônia, para poder começar o sacrifício. Disse, não vamos sentar, não vamos cear até que o miúdo chegar aqui. Olha, se você tem a promessa de Deus, se você tem algo de Deus, não importa o tempo, não importa as circunstâncias, Deus vai mandar todo mundo te esperar. Não é preciso ter pressa, porque às vezes a pressa estraga muita coisa. Quem tem a coisa de Deus, tem a graça de Deus, não se apressa e não luta. Você não precisa lutar, porque não é pela força nem por violência, mas é a graça de Deus que está dentro de ti. E Deus fará cumprir aquilo que Ele planejou. Ninguém pode desfazer aquilo que Deus já fez. O filho chega mais tarde e é o filho abençoado. Dentro da família, temos que saber também qual é a bênção que Deus colocou. O que Deus planejou. Porque Deus é justo. Se há uma família abençoada e outra que não é abençoada, a culpa não é de Deus, irmão. Tem a ver com aquela família abençoada e a outra não abençoada. O que foi? E aqui a Bíblia diz, os dois tiveram a mesma situação, a mesma realidade. Tanto a José como Davi, a mesma realidade. A inveja. Tanto José foi invejado pelos seus irmãos. Os irmãos não falavam com ele amigavelmente. Não falavam com ele com paz. Tudo era bruto. Raiva. Porque esse aqui quer reinar. Esse aqui quer governar. Ele quer o bem amado. O mais amado, o filho do pai. Mas como ele era o escolhido para poder abençoar a casa de Jacó, mesmo assim, olha aqui, um filho da bênção tem como característica o amor. Um filho da bênção. Aqui para os pais, se você vê entre os teus filhos, observa aquele filho que tem mais amor. É um filho abençoado. Um filho abençoado, um filho que é bênção da família, não procura tudo para ele, mas pensa dos outros. Ele não trabalha para a sua própria vida, mas trabalha para a vida dos outros. O bem comum. Porque essa é que é a prova do amor. A Bíblia diz, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que o amor não busca os seus próprios interesses. Um filho que é a bênção dentro da família é aquele filho que dorme e acorda com o pensamento da família. Amém. Amém. Jacó, a Bíblia diz que José, apesar da perseguição, apesar da luta, José nunca teve ódio aos seus irmãos. Sempre amava os seus irmãos. Até porque esses nem sabiam o que estava dentro do irmão. Se soubessem, nem teriam ódio sobre ele. Nem sequer teriam ódio. Eles não sabiam. E quando José foi abençoado, a primeira coisa pensou na família. Ele diz, quando teve aquele encontro com os irmãos, perguntou, será que o vosso pai ainda está vivo? Olha o filho da bênção. Começou a recordar, a lembrar do passado. Começou a ver toda a família como que estava, como que eles cresceram juntos. O nosso Deus não é Deus da divisão ou separação. O nosso Deus é Deus da união. Você sabe uma coisa?
Uma família unida é uma família abençoada. Razão pela qual o diabo, quando vem, ele cria separação, desunião dentro da família. Ele traz problemas, coloca coisas na cabeça do homem, tanto da mulher. Daí não há mais o mesmo pensamento. O homem pensa de uma outra forma, a mulher de um outro jeito. Daí também surge a destruição. Mas quando o marido e a mulher têm o mesmo pensamento, a Bíblia diz, se duas pessoas se concordarem e pedir a Deus, Ele responde. Nós teremos famílias equilibradas, abençoadas, se, na verdade, tivermos o amor e a união. Até que o amor e a união são duas coisas inseparáveis. Você não pode dissociar o amor com a união. O amor não destrói, mas o amor constrói. Aleluia. E aqui está o filho que foi perseguido, que foi desprezado. Ele disse assim: eu não vou pagar na mesma moeda. O ódio não é de Deus. A vingança não é para os filhos de Deus. Sabe por que José está agindo dessa forma? Porque José sabia que a guerra ou a perseguição foi consequência do inimigo, do ser escondido para poder destruir a família. E que os irmãos eram inocentes. Eu vou te dizer, há pessoas que você acha que são os teus inimigos, mas na verdade não são. Muitas das vezes nós erramos considerando inimigos os que não são inimigos. Até porque Deus pode levantar alguém como inimigo ou adversidade só para poder te abençoar. E aqui está a prova. A ira dos irmãos, a inveja dos irmãos contribuiu na elevação e a prosperidade de José. Porque o propósito de Deus, o plano de Deus, José não seria abençoado na casa do pai. A bênção de José era fora da casa do pai. Por onde ele seria vendido, levado, apesar da escravidão, apesar do sofrimento, mas aí surgiu a bênção de Deus. Até porque a pessoa nunca poderá ser abençoada se não passar ainda na provação. Então Deus sabe como, de qual modo Ele vai usando a provação para os seus filhos. Pode ser alguém de fora, como também alguém da tua própria família. É só você ter entendimento, ter o olho espiritual. Ter os olhos nas promessas de Deus. O mais importante, amado, apesar da perseguição, problemas, agitação dentro da família, José tinha sempre olhos nas promessas de Deus. Então, quando você olha nas promessas, não importa a tempestade, não importa a adversidade, ninguém vai te desviar. Mas quando você tira os olhos na promessa de Deus, começa a olhar a tempestade, daí surge a queda. Uma vez isso aconteceu quando Jesus estava com os discípulos num barco. A Bíblia diz que o barco começou a afundar. A água começou a entrar. Uma agitação, uma tempestade. Mas aqui os discípulos esqueceram que Jesus já havia apontado o destino. E quando ele apontou o destino, nada pode impedir. Houve o que houver, acontecer o que acontecer, o destino que ele já apontou é só chegar. Razão pela qual Jesus não podia mais estar preocupado. Ele teve que descansar. Descansou. Ele já falou, vai descansar. Até que aquilo se cumprir. Mas olha, os discípulos, depois de um tempo, em vez de olhar por onde eles caminhavam,
Eles começaram a olhar na tempestade. Quando você olha na tempestade, irmão, você não vai atingir o alvo. Você não vai chegar no objetivo. Você não vai ver a glória de Deus. Porque a tempestade é algo que o inimigo vai levantar para te distrair. Porém, um filho de Deus não se deixa levar na distração. Um filho de Deus não pode ser distraído. Um filho de Deus requer a concentração. E a concentração nas promessas de Deus. Qualquer seja o momento, eu fico concentrado e atento naquilo que Deus falou. Não importa o tempo, não importa o momento, mas eu tenho que ficar concentrado e tenho que ficar de olho nas promessas de Deus. Porque aquilo que ele falou, a Bíblia diz que não é homem para que minta, nem o filho do homem para se arrepender. Ele não mente. Deus é a única pessoa que fala simplesmente a verdade. Olha, os profetas disseram, assim diz o Senhor, mas ele fala, na verdade é verdade. É a diferença de Jesus Cristo. Ele não precisa de falar, assim diz o Senhor, não. Porque ele é que é o Senhor. Ele é que é a verdade. E tudo aquilo que ele fala, há de se cumprir. Amém. E outra coisa, o desafio. Um filho que é uma bênção dentro da família. Até porque a Bíblia diz no Salmo 127, capítulo 3, a Bíblia confirma que os filhos são bênção. Olha, ter filho é uma bênção. Aleluia. Ter filho é uma bênção incrível. Até se Deus ama alguém, a coisa mais importante, vai lhe dar uma família. Razão pela qual o diabo fica sempre atento, fica sempre por trás da família. Há coisas que não estão a andar bem, mesmo dentro do país, aqui no Brasil. O problema não é a política, o problema não são as instituições, mas o problema é família. Porque em tudo está mesmo à volta da família. A família é a célula da nação. Uma nação começa na família. É de onde vai haver presidentes, ministros, governantes dentro da família. Razão pela qual temos que estar atentos. A família é uma bênção. Amém. E um filho que é uma bênção, fonte de bênção dentro da família, conforme que acabamos de descobrir, que é aquele filho que tem levado todos nas suas asas, tem levado todos, carregado todos no seu peito, tem amor a todos os filhos, todos os irmãos. E aqui está também o Davi, demonstrando o amor. Ele diz que ele foi ter com os irmãos, e houve um confronto entre o exército de Israel e o exército dos filisteus. E aqui está um desafio. Olha o amor do filho amado, um filho abençoado, aliás. Ele não é amado do pai, mas amado de Deus. Abençoado. Aqui quando chega Davi, ele vai desafiar o gigante. Por causa de quê? Por causa de Deus e da família. Por causa de Israel, de todos, o bem comum. Ele não é egoísta. Ele diz, quem é esse incircunciso que está a ofender o exército de Deus? Não olhou a idade, nem a altura dele, nem sequer teve medo do gigante, da experiência, dos anos. Mas olha, quem tem a graça de Deus não recua e não tem medo. Nunca tem medo. Sabe por que Davi não recuou? Porque ele tinha o azeite de Deus. Ele tinha o favor de Deus. Se você tem o favor de Deus, você não espera. Você não olha no que os homens estão a olhar. Você nunca vai ver as coisas da maneira que os homens estão a ver.
Porque até quando Deus capacita, abençoa a pessoa, Ele muda também a visão dessa pessoa. Você nunca pode falar de um homem ungido de Deus se ainda é medroso. Não é ungido. Tem algo errado. Ou então, houve um erro. Não seria ele ungido. Seria outra pessoa. Porque o espírito que nós temos, a Bíblia diz que é um espírito de ousadia. Quando Deus capacita, você nunca terá mais medo. Você logo fica corajoso. E você levanta, não importa o que está à tua frente. Você sabe que eu vou romper e vou passar. Não importa a barreira, você sabe que eu vou quebrar, vou romper e vou passar. Porque por causa do Espírito Santo. Razão pela qual o medo dos apóstolos sumiu depois do dia de Pentecostes. Com o Espírito Santo não há medo. Você não terá medo de macumba. Você não terá medo de bruxos. Você não terá medo de qualquer pessoa que se levantar diante de ti. Porque você tem um espírito superior. Aquilo chama-se espírito superior. Porque tem muitos espíritos, mas há um espírito superior. Sabe quem tem um espírito superior? É o Daniel. A Bíblia diz que houve uma cena que o dedo começou a escrever na parede. E o rei ficou atormentado. Não tinha como descobrir, não tinha como descrever aquilo. Então mandou chamar as pessoas para poderem interpretar, também eles conseguiram. Mas há uma pessoa que disse, olha, aqui tem um varão que tem espírito superior. Fala comigo, espírito superior. Se você tem um espírito superior, então você torna-se superior. Uma pessoa com espírito superior é uma pessoa que sempre se levanta. Uma pessoa com espírito superior é uma pessoa de desafio. Você nunca poderá dizer que tem Espírito Santo se não é um varão ou uma mulher que gosta de desafiar. Quem é de Deus sempre aceita desafios. Glória a Deus. Porque como é que nós podemos confessar a glória de Deus? Como é que nós podemos testemunhar que na verdade Deus existe? Se não há provas, se não há pelejas, se não há problemas. Nós temos que ter atitude de desafio. Você se levanta, algo está errado. Você não baixa a cabeça, mas ergue a tua cabeça, começa a desafiar. Por que não está a andar? Tem que andar. Por que não está a dar? Tem que dar. Porque eu tenho Deus, eu tenho um espírito superior. Por que na minha família há isto, aquilo? Não, não pode. Eu sou de Deus. Aleluia. Aleluia. E aqui está a prova. Davi, depois da unção, ele teve o Espírito. A Bíblia diz que teve o Espírito Santo, que é o Espírito Superior. Daí começou a desafiar. Ele disse assim, esse incircunciso não vai me fazer nada. Porque eu estou aqui em nome do Senhor. Quem tem espírito superior não fala de si, mas fala de Deus. Quem tem espírito superior não busca a sua glória, mas sim a glória de Jesus. Porque o Espírito Santo amado não dá glória a qualquer pessoa a não ser Jesus Cristo. Ele disse assim, ele quando virá, me dará glória e falará de mim. Quem tem Espírito Santo não fala de outra coisa a não ser Jesus Cristo. Razão pela qual cristão é aquele que de manhã como à tarde, ao amanhecer como anoitecer, não passa esse momento todo sem falar de Jesus Cristo. Pode ser no local de trabalho, pode ser na escola, você procura testemunhar, falar de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode ser no caminho, no mercado, qualquer lugar onde você estiver. Fala de Jesus Cristo. O Espírito Superior te levará sempre a confessar Jesus na tua vida. Glória a Deus. Não outra coisa. E te levará à busca da glória de Jesus Cristo. É o que levou Davi a arriscar a vida
perante o gigante, por causa de Deus. Disse, quem é esse incircunciso que está desafiando o exército de Deus? Não foi problema do Davi. Ele podia lutar como não tinha culpa. Mas por causa de Deus, ele arrisca a vida dele. Um cristão é aquele que aceita tudo por causa de Jesus. Razão pela qual ele disse assim, quem aceitar perder a sua vida por causa de mim, ganhará uma nova vida. E sabe a vida que nós ganhamos em Cristo? Não é qualquer vida. É uma vida em abundância. Uma vida abundante. Então, para você que não quer perder a tua vida, você nunca poderá ganhar a vida melhor. Razão pela qual há certas coisas só poderão acontecer nas nossas vidas se nos rendermos, na verdade, a Cristo. Aceitar o caminho planejado, o caminho preparado, destinado, o caminho de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar nos nossos pensamentos. A primeira coisa, quando você acorda, pensa ainda em Deus. Fala de Deus. Sonha com Deus. Anda com Deus. Uma pessoa que sempre anda com Deus, sonha com Deus, é uma pessoa sucedida. A Bíblia diz, Davi era esse tipo de pessoa. Diz da mocidade até na velhice. Razão pela qual nós o chamamos de homem segundo o coração de Deus, não em vão. Davi nunca buscou, nunca planejou coisas só para ele. Ele planejava tudo para Deus. Até houve um tempo que ele ficou assim, pensou, disse, mas como é que eu estou num palácio, numa casa de luxo e o meu Deus ainda habita nas tendas? Esse aqui é um filho ungido. Esse aqui é um irmão que tem Espírito Santo. Você estará pensando dos outros e também de Deus. Você vai se levantar para a tua família, mas também para Deus. Porque não há família abençoada sem Deus. Não podemos falar aqui de família sem falar de Deus. Porque se Deus não abençoar, ninguém pode abençoar. A Bíblia diz assim, se o Senhor não edificar, em vão os que estarão edificando. Em vão. E nós temos que nos render. Temos que aceitar tudo que Deus tem para nós. Apesar do começo ser difícil, mas vale a pena o fim do que o começo. Temos que aceitar. Só que geralmente é assim. Começa de uma forma que não conseguimos entender. De uma forma estranha. Mas tudo que é de Deus, apesar do começo, termina bem. Aleluia. Aleluia. Tudo que é de Deus pode começar com problema, dificuldades, mas vai terminar bem. Quando mesmo a igreja é de Deus, pode começar com dificuldades, mas sempre vai terminar bem. Quando uma família é de Deus, pode começar com dificuldades, pode não ter meios financeiros, pode não ter possibilidades, mas se Deus está convosco, saiba uma coisa, o fim será melhor. Porque Ele está. Sabe por quê? Porque a bênção não depende do teu começo, mas a bênção depende do fim. Porque no fim ele se levanta. Ele não precisa se levantar o primeiro. Porque até você poderá confundir a bênção. Dizer que foi eu. Fui eu. Foi o fulano. É o pai que me deu. É o irmão que me ajudou. Mas Deus vai deixar o tempo passar. Deus vai te deixar você se enfraquecer. E na tua fraqueza, Ele se levanta o último para concluir. Para que você saiba que na verdade Ele é Deus. Mas importa nós permanecermos nos planos de Deus. Naquilo que Ele planejou. Essa é como uma família abençoada. Uma família sucedida. Quando temos Jesus Cristo. Aqui o homem de Davi representa Jesus Cristo amado. Que muitos rejeitam por falta de visão. Por falta de conhecimento ou entendimento. Uma família que não tem a revelação do Espírito Santo não coloca Deus no seu devido lugar. Primeiro,
fazemos depois da derrota, é assim que vamos à busca de Deus. Olha o que tem acontecido. Mas a Bíblia não diz assim. Primeiro Deus, depois é que pelejamos. Como os filhos de Israel. Antes de ir na peleja, primeiro é consultar a Deus. O que Deus diz? Será que podemos subir? Será que podemos avançar? Será que podemos fazer? Será que eu posso andar? Quando Deus dá a resposta, e eu vou agindo de acordo com a resposta de Deus. Esse aqui é um cristão. Razão pela qual demos aqui exemplo de duas famílias. Uma família que o pai negligenciou a bênção que era David, e outra família que o pai tinha olho na bênção que é José. Aqui se podemos ilustrar a família com olho na bênção é um cristão que tem a revelação do Espírito Santo. Um cristão que sabe caminhar com Deus. Um cristão que não faz nada sem Deus. Um cristão que não faz nada sem consultar ainda, buscar a vontade de Deus na sua vida. Pois a Bíblia diz em Isaías capítulo 30, no primeiro verso: ai dos filhos rebeldes que tomam decisões sem mim. E esses filhos são considerados aqui como o Jessé. Apresenta o que não é importante e deixa o que é importante. Apresenta o que não tem mais valor, não tem muito valor, mas negligencia o que tem mais valor. Aqui Davi tinha mais valor do que os 7 filhos, apesar da idade. Então o pai tinha que dar valor a Davi do que os 7 filhos. Mas olha o que ele fez. Negligenciou Davi e considerou esses 7 filhos. Saiu tudo errado. Para terminar, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo nas nossas famílias, nas nossas vidas. Uma família abençoada é uma família atenta ao falar do Espírito Santo. Uma família abençoada é aquela família amiga do Espírito Santo. Ele é o nosso amigo. Ele está para nos endireitar. Ele está para nos falar, para nos dar resposta naquelas perguntas que nunca poderemos achar no mundo. Aquelas perguntas que o mundo ou a inteligência humana nunca poderá dar. Aquelas perguntas que a ciência não consegue responder. Ele vai responder. E nós precisamos dele. Apega-te ao Espírito Santo. Viva a presença do Espírito Santo. Anda debaixo da unção do Espírito Santo. Ele vai te levar no lugar certo. Porque ele nunca vai te iludir. Ele nunca vai te desviar. O caminho que ele te levar, apesar de problemas, dificuldades, é o caminho certo. Apesar de ser estreito, mas é o caminho certo. Apesar de ser um caminho assim, aparentemente fechado, né? Às vezes você olha, diz que não há saída, mas tem saída. Por onde o Espírito Santo nos leva, há sempre saída. Deixa que Deus abençoe as nossas famílias. Deixa que Deus nos dê a revelação. Deixa que Deus nos ajude para que possamos entender qual é o propósito, qual é o caminho, qual é o percurso, o que Ele quer de nós, para as nossas famílias. Deixa que Deus derrama a unção de discernimento para que possamos discernir o que é bom e melhor para nós e deixar o que não presta. Porque aqui está a escolha. Temos que escolher, mas para escolher melhor, nós precisamos do Espírito Santo. Porque não sabemos escolher. É mentira. Você não pode fazer uma escolha certa sem Deus. Você não pode fazer uma coisa certa sem Deus. Para fazer coisas certíssimas, nós precisamos de Deus. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Razão pela qual nós chamamos de Consolador. E Ele vai nos consolar. Ele vai nos guiar. Ele vai nos ajudar. Assim teremos uma família equilibrada. Uma família que vai respirar bênçãos de Deus. Uma família que vai prosperar. Uma família que, apesar de problemas, sempre vencerá. Em nome de Jesus Cristo. Uma salva de palmas pela glória de Deus. Eu penso que nos colocamos em pé.
Vamos nos colocar em pé por enquanto que estão a entoar um hino. Aqui, vamos pedir Shekinah. Para Deus derramar a sua Shekinah aqui neste lugar, nas famílias, na vida de cada um de nós. Vamos pedir a unção de Deus, a unção que transforma, a unção que aviva, a unção que abençoa, a unção que sustenta, a unção que revela, para que possamos entender, para que possamos discernir, para que possamos caminhar com Deus. Nós precisamos dele. Nós precisamos da unção de Deus. Nós precisamos do óleo, do azeite, como Davi, para poder desafiar o inimigo, que é o diabo Satanás. Aleluia. Oh, Senhor, derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Derrama tua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Senhor, derrama Shekinah, tu Shekinah sobre nós. Vemos ficar de pé. Derrama sua, oh Jesus, grandioso Deus, derrama Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Já só derrama Shekinah, glória a Deus, glória, derrama, glória a ser. Não conseguirei ficar de pé, oh glória. Agora sinta a presença de Deus, amado. A palavra de Deus nunca sai sem operar. Deus nunca fala sem cumprir. Eu nunca vi onde se falar de Jesus Cristo as pessoas ficaram as mesmas. Pois a palavra de Deus vem para mudar, para transformar. Eu acredito e creio no sobrenatural e no milagre. Você agora vai orar para a tua família. Entrega a tua família nas mãos de Deus. Se tem algo errado na tua família, se tem algo errado na tua família, você vai pedir a Deus. Ele vai corrigir todos os erros. Ele vai endireitar tudo na tua família.
E Ele quer endireitar tudo na tua vida. Você vai orar a favor da tua família agora. Peça a glória de Deus. O poder da transformação. A glória de Deus na tua família. A bênção, a cura divina na tua família. Abra a tua boca agora e começa a orar. Suba na presença de Deus, amado. Suba na presença de Deus, irmão. Ele está aqui. Sinta a presença de Deus. Fala com Deus. Ele falou, mas uma conversa é quando ambos os dois falam. Ele falou, nós ouvimos ele falar, agora nós também queremos falar. Você vai falar para Deus. Você vai colocando todas as suas preocupações. Você vai apresentar os seus problemas para Deus. E Ele com certeza vai dar solução. Oremos em nome de Jesus Cristo. Levanta a tua voz, amado, e começa a orar. Levanta a tua voz e começa a orar. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama. Derrama. Ficamos em silêncio agora. Você que está doente vai colocar as suas mãos no peito. Você que tem problema, coloca as mãos no peito. Eu vou liberar algumas palavras de bênção e cura na tua vida. Deus não me colocou aqui para falar, só falar não, mas para que haja milagre naquilo que eu falar. Pois o milagre sai depois de ouvir a palavra de Deus. O milagre é a consequência da fé que nós temos na palavra de Deus. Você que entrou aqui doente, em nome de Jesus Cristo, receba a cura agora em nome de Jesus. Aleluia. O mesmo Deus, o Espírito Santo, que foi o pregador desta tarde, que transforma agora a tua vida em nome de Jesus Cristo. Quem tinha problema, receba a solução em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu fiz a minha parte, preguei a tua palavra, agora só falta o Senhor operar, para não ser achado de mentiroso. Se o Senhor não operar, a pregação será em vão, a pregação não terá sentido. Se o Senhor não operar, se o Senhor não tocar, essas palavras, esse tempo que acabamos de passar aqui, serão uma perda inútil de tempo. Eu quero que o Senhor cumpra agora da sua parte. Toca no coração de cada um que entrou aqui, Senhor. Quem tem problema, que tenha cura. Quem entrou aqui aflito, que tenha alegria e o gozo, o prazer, o motivo de dar glória a Deus, de agradecer, louvar a Deus. Senhor, abençoa todas as famílias, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Estou liberando a palavra de cura, bênção, Senhor. A palavra de prosperidade, Senhor, nesta igreja. Que haja prosperidade, Senhor, em todas as áreas, Senhor, desta igreja. A prosperidade na vida de cada um de nós, Senhor, meu Deus. Opera de acordo com a palavra que acabamos de ouvir. De acordo com a verdade que acabamos de ouvir. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.
Graças te rendemos porque Tu és Deus. E Tu és fiel, Senhor. Eu creio na cura, Senhor, na bênção. Eu creio na Tua glória, Senhor, meu Deus. Assim cada um de nós, ao sair daqui, vai glorificar o Teu nome, vai testemunhar a Tua grandeza. Ao sair daqui, Senhor, não somos as mesmas pessoas que entraram aqui. Senhor, estamos a sair diferentes deste lugar. Porque o Senhor acabou de tocar, transformar. Senhor, estamos a sair aliviados, Senhor, meu Deus. Estamos a sair abençoados, Senhor, meu Deus. Estamos a sair com alegria, Senhor. Estamos a sair com bênção, Senhor. Fonte de bênção. Estamos a sair, Senhor, como luzes, como sal. Estamos a sair aqui, Senhor, como estrelas das Tuas mãos, para poder brilhar. Que a Tua bênção, Senhor, acompanha essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito nós vamos ofertar ao Senhor, amém? Eu creio.